disse isso aqui ontem. Olha o áudio da Andréa Sadi. A produção pode colocar a imagem dela na tela, porque ela na Globo News, ela tá maquiada. Então a gente bota a imagem dela real, enquanto isso eu vou botar o áudio da Andréa Sadi aqui, vou colocar em velocidade... Vou botar aqui o quê? Vou botar velocidade 1,5. 1,5, tá bom. André Sadi, dá pra colocar a imagem aí, produção? Eu falei isso ontem aqui. Eu disse, olha, eles vão começar a querer destruir o símbolo. Não nessa imagem, não. Não. A imagem que eu mandei. Essa aí é ela produzida. Eu quero ela real. É feio. É uma baranga que tá louco. Né? E vocês sabem, tem alergia, a gente fez. Isso, agora sim. Agora pode botar a imagem dela na tela inteira, que eu vou colocar o áudio dela aqui agora. Olha o que ela falou. Olha isso aqui. Quando eu falo também dessa desconexão da família em relação a brifar o governo americano sobre o que é o Brasil, tem também eu acho que eles não dimensionaram o efeito disso para 2026. Por achar, talvez, que o bolsonarismo é muito maior do que a direita. O bolsonarismo não, a família Bolsonaro maior do que a direita. Porque tem muita gente que votou em Bolsonaro porque é anti-PT. Mas poderia ser outro candidato ali, como a gente sabe. Mas eu fiquei pensando nisso até nessa conversa, porque fica muito claro, conversando com líderes do Centrão, eles nada desorientou tanto a direita como essa medida do Eduardo. O ataque, a derrubada, a confusão veio do próprio campo deles, não veio do governo Lula. Foi o governo Lula. Vocês podem tentar, já falei isso aqui, tentar colar esse discurso, esquece, não tem. Se fizer uma pesquisa, as pessoas sabem exatamente o que você só... Olha o que ela disse. Pode voltar em mim aqui rapidinho, a gente vai continuar ouvindo o áudio dela. Ela me lembra um amigo meu que diz o seguinte, mulher, se tiver que pecar, que peque pelo excesso, nunca pela falta. É magrinha, né? Ela é bem magrinha. Aí, olha o que ela falou. Veja só. Eu conversei com o pessoal do Centrão e eles disseram que nada foi tão danoso, né? Nada desarticulou tanto quanto esse trabalho do Eduardo Bolsonaro. Porra, tragam um troféu pro o Mito Kid. É isso aí. Tragam um troféu pro Mito Kid. Ela confessou que conversando com os canalhas que estão mantendo os ladrões do INSS, os canalhas que estão roubando o povo para dar dinheiro de cocaína na Colômbia, ela confessou que os canalhas que usam aeroportos para poder fazer tráfico de drogas e se livrar graças ao PT, que estão mantendo um ladrão no poder. Ela está confessando que a ação do Eduardo atrapalhou esses caras. E aí, é aqui que a gente tem que pegar o pulo do gato. O que ela falou? Ela, palavra de ordem da galerinha que quer tirar o Bolsonaro do jogo para poder ocupar o espaço que o Bolsonaro conquistou. Que é o quê? A direita não é Bolsonaro. A direita é muito mais do que o Bolsonaro. Porque muitos que votaram no Bolsonaro eram só anti-PT. De fato, o eleitor de um político, ele não está... Deixa eu reformular melhor. De fato, quando um político é eleito, ele recebe votos dos seus apoiadores e de uma gama de não apoiadores, mas que simplesmente estão querendo votar contrário ao oponente. Isso realmente existe, como aconteceu com Trump, como aconteceu com Ronald Reagan, como aconteceu com Bolsonaro, como aconteceu com Milley, como aconteceu com vários políticos no mundo todo. No mundo todo. E aí ela vem com uma parcialidade da verdade, ou seja, ela está citando uma massa, que a massa é Maria vai com as outras. A massa vai para um lado e vai para o outro, ela não tem lado. A massa não é a favor da economia de mercado, a massa não é a favor de combate ao narcotráfico, levando até as últimas consequências esse combate. A massa nem sequer quer liberdade. Se você oferecer qualquer coisa para a massa troca aquilo ali por liberdade. Dinheiro, um pouco de, aspas, né, tranquilidade. Por exemplo, quantos crimes são cometidos na Coreia do Norte? Quantos ladrões de celular existem na Coreia do Norte e na China? São poucos, concorda comigo? Até mesmo porque se você falar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo na China, você dá um tiro na cabeça, de joelhos, tiro nas costas. Então como é que o cara vai querer roubar alguma coisa? É óbvio que tem menos crimes na China e na Coreia do Norte do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas é porque aqui tem liberdade. Bem-vindo ao mundo da liberdade. Na liberdade você tem consequências ali, que você vai ter que ficar lidando com as consequências da liberdade. Mas a massa troca essa dificuldade de viver em sociedade com criminosos, né, óbvio num nível muito menor, porque ela não quer mais ter liberdade. Isso aconteceu na Coreia do Norte, acontece em Cuba, acontece na China. Isso é uma obviedade.
É a mesma paz que você tem na Suíça? Não. Você não tem crimes na Suíça e você também não tem crimes na Coreia do Norte. Só que na Suíça você tem o combo. Liberdade, riqueza, economia de mercado. Na Coreia do Norte você não tem isso. Você tem que ficar ali sujeito, na fome, na miséria. E se tentar roubar alguma coisa, aí você morre. Então, a massa, é óbvio que ela não vai tomar decisões que sejam bem claras e conscientes. Aí eles estão pegando agora esse discursinho de que, não, a direita é muito maior do que o Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa para você, que se num primeiro momento você concorda com a frase dela. Falácia. Como assim, Ala, é falácia? Eu vou te explicar. Quando você tem uma massa querendo alguma coisa, e aí você tem duas opções de políticos ali, não é a ideia que ganha seu voto, é uma pessoa. Quando você precisa assinar um documento mudando um traficante de uma penitenciária X para uma penitenciária Y, onde ele não vai mais ter diálogo com nenhum outro criminoso, não são ideias que assinam esse documento. É uma pessoa. Quando você nomeia alguém para um cargo importante que vai ter consequências na sociedade, não é uma ideia que nomeia pessoas. São nomes. Daí que o professor Olavo, ao determinar a frase dele, né, o axioma do professor Olavo é: política não se trata de ideias, mas de pessoas e meios. Por quê? Porque é óbvio isso. Por exemplo, você vai perguntar para um marxista se ele tem que falar da ideia de Karl Marx ou de Karl Marx. Ele sabe, eu tenho que falar de Karl Marx. Eu posso até falar da ideia de Karl Marx, mas depois eu vou precisar de um nome para colocar alguém para aplicar as ideias de Karl Marx. E aí eles vão lá e falam, Lula. Daí que você vai ver que as alianças da esquerda, por exemplo, não estão em torno de uma ideia. Porque o PDT do Ciro Gomes quer a mesma coisa que o PT em matéria de ideia política. O PSB vai querer a mesma coisa que o PT. O PSTU vai querer a mesma coisa. O PCO vai querer a mesma coisa. O PSDB vai querer a mesma coisa. Mas quando se trata de nomear pessoas para aplicar essas ideias, eles vão lá e colocam o nome de uma pessoa. E quando eles percebem que o nome de outras pessoas não ganharam força, eles vão atrás do nome da pessoa que tem mais força que as outras. Eu não sei se está muito abstrato isso que eu estou explicando aqui para vocês, mas eu quero que fique claro. É óbvio que o que a Andréa Sadi está dizendo é uma falácia. Porque é uma obviedade. Você não vota em ideia, você vota em pessoa. E você vota em pessoas que têm meios de ação. Você não vota em pessoas que não têm meios de ação, gente. Não existe isso. Ah, o Bolsonaro, ele não é o que eu gostaria. Tem um fulano ali, o fulano que ninguém sabe quem ele é. Vai conseguir o que com ele? Nada, zero. É óbvio que isso atrapalha. Aí agora, a segunda falácia dela, e aqui já não é nem falácia, né? É uma confissão, que é o que ela disse. O Centrão ficou preocupado com a postura do Eduardo Bolsonaro. Óbvio! Eles já conseguiram colocar todas as coleiras no Jair Bolsonaro. Eles conseguiram colocar todas as coleiras em Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, ele foi para a Câmara ciente de que aquilo dali podia levá-lo à prisão. E ele mostrou a imagem para o mundo. Levantou aqui, ó, a canela, mostrou a tornozeleira e falou para o mundo inteiro. Você me desculpa, eu fiquei muito tempo no telefone falando e minha garganta tá seca. Ele falou assim... Quer que eu leia aqui? Eu tenho aqui. Por favor. Então vamos lá, palavra por palavra. Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei. Isso aqui é um símbolo, apontando para a tornozeleira, isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente, covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Então, aí o Bolsonaro deixou claro aquilo que a gente sempre fala aqui, que é a origem dos tais direitos constitucionais americanos que não existem. Aqui não existe direito constitucional, aqui existe direito dado por Deus. Olha o que o Jair Bolsonaro está falando numa linguagem simples para o povão. Aquilo que todos esses católicos de merda que fica lendo Santo Tomás de Aquino não tem coragem de falar abertamente, que é um direito dado por Deus. Tá cheio de católico que vem de cursinho, caro pra cacete, que não tá falando um ai do direito dado por Deus que Bolsonaro tem. Ontem mesmo o pessoal tava me falando, pô,
fulano não tá falando nada, cicrano não tá falando nada. Tem um babaca lá que vende curso, chegou ao Audacity e fala assim, não, se o Jair Bolsonaro me procurar, eu digo pra ele o que ele tem que fazer. Falou, Max. Falou, te mando o print. Se o Bolsonaro me procurar, eu digo pra ele o que tem que fazer. Ah, é muito fácil. Você ficar citando São Tomás de Aquino, né? Tua barriga não tá aberta, teus filhos não têm um fuzil do PCC, do Comando Vermelho, apontado pra eles. Você pode falar com seu filho. Você pode falar com seu filho. Aí você fica aí, terapeuta, é um terapeuta de merda. Pra mim é um terapeuta de merda. É um cara, gente boa, católico, provavelmente mais santo. Mais santo não, ele é santo, eu não sou. Provavelmente vai pro céu. Mas é um covarde. Covarde, burro e filho da puta. Porque, cara, você não pode tirar as circunstâncias do julgamento humano. Quem é evangélico aqui não vai entender nada do que eu tô falando, porque o pessoal católico sabe muito bem. Esses terapeutas de merda, que fica aí dando uma de gostosão, ganha rios de dinheiro com curso, o pessoal igual pateta vai lá, gasta todo o dinheiro do mundo, mas, porra, cadê o direito dado por Deus, que o Bolsonaro acabou de mencionar, que ele perdeu? O cara não fala um ai, meu irmão. Não fala um A. Um A. Aí, óbvio, por isso que a André Sadi disse. Ó, ele desarticulou tudo que o Centrão tava fazendo. Aí olha como é que é a conclusão. A conclusão é melhor ainda. Coloca a imagem dessa baranga aí. Fizer uma pesquisa informal, né? Perguntar, as pessoas sabem que é porque o Eduardo tá lá e fez articulação com o governo Trump. Então, eles vão ter que falar com uma das lideranças mais próximas ali de Tarcísio, eles falando, é inacreditável o que o Eduardo Bolsonaro fez, e aliado de Eduardo Bolsonaro, mas eles não vão falar isso publicamente, porque publicamente eles têm que defender, né? Aliados do Tarcísio. Olha o que ela tá dizendo abertamente aqui. Que o Eduardo destruiu a estratégia da galerinha de continuar cozinhando o Brasil em água morna. Exatamente. Vou Perfeito. continuar cozinhando todo mundo em água morna. Então o Tarcísio, essa galerinha toda aí, tá todo mundo esperando o Bolsonaro ir pra guilhotina. Quando a cabeça do Bolsonaro rolar, puxa vida, que triste. Muito triste. Votem em mim como presidente, eu vou honrar o legado de Jair Messias Bolsonaro. Tá todo mundo esperando o Bolsonaro ser degolado. Não é figura de linguagem. Não é figura de linguagem. Não é. É literal, ou seja, o plano, e a gente já comentou isso, de fato botar o Bolsonaro numa prisão comum, né? Agora até pelo estado de saúde mais fragilizado do Bolsonaro que ele tem apresentado nos últimos meses, já fica claro que ele não sobrevive. Não sobrevive, assim, além da gente sabe que esse pessoal é cruel e tem vontade mesmo de matar, né? Isso ele já tomou uma facada uma vez, né? Então assim, não é difícil você conseguir isso, a morte do Bolsonaro numa prisão, tá? Então, para mim, está muito claro que esse é o objetivo. Agora, eu fico pensando, né? Se toda essa dobrada de aposta deles, poxa, saiu agora aqui, deixa eu mandar aqui para a produção. Cara, é impressionante o que está acontecendo, assim. É realmente. Só lembrando, enquanto você está procurando essa imagem, a imagem que você vai botar aí, é aquela frasezinha. Vamos descolar do Bozo sem perder os seguidores. Vamos descolar do Bozo sem perder os apoiadores. Que é exatamente isso que ela está falando aqui agora. Eles entenderam. Olha o que. E a gente falou aqui ontem, que a fala do Eduardo foi fala de estadista e que a mídia ia vir com tudo. E começou. E quem me mandou esse vídeo aqui foram os próprios seguidores, tá?